queridos irmãos e irmãs, um bom dia, uma ótima quinta-feira a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, querido irmão, querida irmã, nesta quinta-feira somos chamados a manifestar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Lembrando sempre que quinta-feira é o dia dedicado à Sagrada Eucaristia, onde somos chamados a buscar um tempo para fazer a nossa adoração, a nossa reflexão diante de Jesus Cristo na Eucaristia e refletirmos também um pouco sobre a importância da Eucaristia para a nossa vida. O quanto é importante, queridos irmãos e irmãs, a Eucaristia enquanto alimento de fé, alimento da nossa espiritualidade, alimento da nossa vida de fé e assim também, pela Eucaristia, sermos animados ao seguimento de Jesus e à vivência do reino que acontece em meio a cada um de nós. E assim, queridos irmãos e irmãs, termos a capacidade de irmos ao encontro de Jesus Cristo, acreditando que Ele verdadeiramente é alimento para a nossa vida. Hoje, o Evangelho de Jesus Cristo está no texto de Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixai primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabastes de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, que beleza encontramos no Evangelho essas manifestações de fé. Essas pessoas que percebem que estão fora do contexto daqueles que diante dos nossos olhos são merecedores da graça de Deus. Às vezes também nós, assim como no Evangelho de hoje, Jesus Cristo é duro com esta mulher, quando ele diz: não devemos alimentar primeiro os filhos e depois os cachorrinhos? E a mulher então disse: Senhor, basta as migalhas que caem da mesa, para que eu seja alimentada. Basta, Senhor, as migalhas da graça já me bastaria. Assim como aquela mulher hemorrágica que procurava tocar o manto de Jesus, assim como refletimos no Evangelho de segunda-feira, a multidão que corria ao encontro de Jesus e queria ao menos tocar o seu manto. Mas Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, diante da grandeza da nossa fé, Ele manifesta a grandeza da sua graça. A mulher queria apenas as migalhas. E Jesus Cristo diz a ela: diante do que você acabou de dizer, mulher, pode ir embora. A tua filha já está liberta. O demônio já saiu dela. Ela já está curada. Assim também, meu amado irmão, minha amada irmã, a medida da graça de Deus está atrelada à medida da nossa fé. É através da nossa fé, é através da nossa insistência na fé que Jesus Cristo realiza o milagre da vida na vida de cada um de nós. Por isso eu convido você para que hoje, nesta quinta-feira, possamos olhar para Jesus Cristo e pedir que Ele conceda a grandeza da sua graça, mas sobretudo que Ele fortaleça a nossa fé. Porque às vezes a graça de Deus não se manifesta em nossa vida porque a nossa fé ainda é pequena. Porque ainda não acreditamos verdadeiramente no poder da graça de Deus.
assim como esta mulher que se achava indigna de receber a graça de Deus, se coloca diante de Jesus Cristo, que era judeu, ela então de um outro país, considerada estrangeira, talvez não merecedora sequer da atenção de Jesus, mas ela se coloca na condição daquele que necessita da graça. E não somente necessita da graça, mas acredita que Jesus Cristo pode realizar na sua vida a graça e o milagre na vida da sua filha. Que tenhamos a mesma fé, que tenhamos a mesma certeza e nos colocando diante de Jesus Cristo, possamos pedir que Ele realize em nossa vida a sua graça e o seu amor. Que Deus te abençoe, abençoe esta quinta-feira, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.